trouxe para vocês hoje dicas de como pintar estas folhas. Conto com vocês para se inscreverem no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar. Vamos lá? Vamos ver as dicas de como pintar folhas? Vem comigo, vem com Maricélia Pinturas. Vamos pintar as folhinhas então? Com o pincel número 8 da Acrylex, pincel de cerda, eu vou fazer um fundo com o verde oliva. Bem soltinho, ó, com a tinta na ponta do pincel, vou preencher as folhinhas. Dá uma lambuzadinha, olha só, ó, sem se preocupar com os contornos. Com a tinta verde oliva no canto do pincel, eu vou fazer o lado de baixo do pincel. Olha lá, com o cantinho, eu vou dando umas espalhadinhas, imitando quase que um serrotinho, e marco o centro da folha. Tudo junto e tudo misturado. Tira o excesso, né? Não colocar muita tinta. Olha, verde folha com o verde oliva, um pouquinho do verde pinheiro. Pega a tinta no canto do pincel, ó, e vou escurecer um pouquinho mais, ao contrário do verde folha, né? A tinta no cantinho do pincel, ó. Com o mesmo pincel e o verde bebê, pegando a tinta no lado do pincel, tiro o excesso, aí eu vou definir um pouquinho o lado de cima e esfumaçar. Ó, clarei um lado e vou clarear o outro também, ó, dando umas puxadinhas, ó, um lado sem tinta e o outro lado com tinta. Pincel em pé, eu vou clarear e vou definir essa folhinha, colocar somente uma claridade. O lado de cima, ilumino bem, vou definir a pontinha da folha. Olha só, preciso me preocupar muito porque eu vou contornar essa folhinha. É o contorno que vai definir alguns detalhezinhos a mais. E vamos contornar com o sépia um pouquinho dissolvido, pincel para contorno, pincel filete. Pego a tinta bem dissolvida, ó, pincel bem envolvido na tinta, e vou puxar as folhinhas. É a minha sugestão para o desafio das rosas. Vamos pintar as folhas. Minha sugestão de cores para esse desafio. Esse contorno, ele não precisa ficar certinho, tá? É para separar mais aqueles pontos que estão misturados. E assim as folhinhas estão prontas. Depois nós vamos puxar alguns cabinhos. Esta é a minha sugestão para fazer as folhinhas do desafio. Bora pintar, meninas!